Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco a respeito do cenário econômico do Brasil, né? Falar aqui sobre algumas notícias referentes a essa questão, né? Explicar aqui mais ou menos o panorama que o Brasil está vivendo agora com esse governo Lula, né? Esse primeiro ano de governo Lula aí, né? Bom, gente, a gente teve uma excelente notícia em relação às agências, né? De avaliação de crédito, né? Internacionais, que elas elevaram a nota de crédito do Brasil, né? Isso significa dizer que elas estão dizendo para os investidores o seguinte: olha, gente, o Brasil é um bom país para se investir, é um bom pagador, é um país que tem uma perspectiva de crescimento econômico, é um país que tem uma estabilidade política, tem uma estabilidade econômica, estabilidade jurídica e tudo mais, né? Isso é muito importante, gente, e é interessante porque nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o que o Brasil teve foi justamente o contrário disso, né? Então a gente está a tentar em uma linha totalmente diferente do que a gente tinha, do que a gente vinha nos últimos 10 anos, né? A gente está tendo um modelo de governo totalmente diferente disso, né? Isso é muito importante a gente entender, né? O governo Lula está tendo uma governabilidade, uma governança, uma transparência que promovem esse tipo de mudança, né? Essa mudança de expectativa em relação à economia do Brasil, né? Com essa estabilidade política e os rumos que está tomando, né? Com a aprovação de certas reformas, uma reforma tributária, por exemplo, né? Então, gente, uma outra notícia importante também que tivemos esses dias foi em relação à diminuição da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, né? Então, com isso também a gente tem uma expectativa maior de investimentos aqui por parte das empresas, por parte das famílias, né? Na aquisição, por exemplo, de imóveis, na aquisição de carros, na aquisição de, entendeu? Cria-se uma linha de crédito, né? Cria-se uma, uma diminuição, né? Nos juros aí, de cartões de crédito, de uma série de outras coisas. Afinal, a taxa básica de juros, né? Taxa Selic, ela acaba influenciando na taxa de diversas outras, né? De cartões de crédito, enfim, gente, né? Nesse sentido. Então, claramente também é uma outra boa notícia. É importante salientar, né, que essa diminuição ela ainda foi pequena, né? Foi de 0,5% ali, mas ainda está numa taxa ainda acima de 13%, né? 13,25%, que é uma taxa ainda muito alta, né? Porém, né, a perspectiva, né, é que essa taxa vá baixando gradualmente, né? E com certeza aí depois que o Lula puder, né, mudar aí os presidentes do Banco Central, aí a gente terá, aí nós teremos taxas ainda menores que aí sim vão propiciar um nível de investimento ainda muito maior. Ainda assim, é uma boa notícia, né? Então a gente já tem aí dados, né, do PIB, a gente tem dados em relação também à geração de empregos, que é recorrente disso, né, recorrente do grau de investimentos no país, né, tanto a nível governamental como empresarial, promovem isso, promove geração de empregos, né, e renda no nosso país. Então a gente já tem aí esse recorde, né, na geração de empregos aí, que é algo que é uma das principais metas desse governo, né? Uma das principais metas é diminuir o desemprego no país. Tem sido um problema muito sério nos últimos anos, né? Então, gente, como eu falei já em vários vídeos anteriores, né? O governo Lula, ele conseguiu essa governabilidade, ele conseguiu botar o Brasil de volta aos trilhos, né? Que se perdeu nos últimos anos, infelizmente, né? Então é isso, gente. As perspectivas são boas, eu acredito que principalmente para os próximos anos, gente. A perspectiva é que esses índices sejam ainda melhores nos próximos anos do governo. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.